Você diz que estão levantando 15 milhões para colocar a empresa no mercado. Em quais mercados vocês estão de olho? Serão principalmente regiões estratégicas como os Estados Unidos, Europa, mas também temos um plano bem agressivo para a América Latina e Ásia. Qual é o tamanho do mercado mundialmente? O tamanho do mercado é de quase 2 bilhões de dólares, mas a fatia atingível é de cerca de 60% a 70% desse mercado. Então, as receitas podem facilmente estar em uns 5 ou 6 anos na faixa de 600 a 700 milhões de dólares por ano. Por que custa 4 mil dólares por teste? Bom, se trata de utilidade. Obviamente, o custo das mercadorias não é 4 mil dólares. Esses testes de valor alto geralmente são calculados com base na utilidade que tem e são precificados com base num custo alternativo. A cirurgia de 15 mil dólares? Correto. Este teste não é projetado para detectar câncer. Ele foi projetado para detectar o benigno, para que você não faça o tratamento desnecessário. E qual é o seu custo para produzir o teste? O custo é de 100 ou 200 dólares. Então a sua margem de lucro É enorme. É por isso que você tem uma avaliação pós-monetária tão alta? Exatamente. Depois dos custos de marca e dos custos de fabricação, ainda temos uma margem muito alta, mesmo em países onde a restituição será bem menor do que nos Estados Unidos. Acho que eu ouvi você dizer que a tecnologia existe. Você só a transformou num kit. Bom, sim, mas as tecnologias de hoje exigem um enorme conjunto de genes ou biomarcadores, como chamamos, para testar e fornecer esses resultados. Isso torna muito difícil colocá-la num produto ou num kit para distribuição global, porque você precisa de muita coisa para conseguir liberação da FDA. Por outro lado, usamos apenas 10 genes em nosso teste, então dá para colocá-lo numa caixinha. Pode ser usado no mundo todo e os padrões necessários para conseguir a liberação da FDA são muito menores. E, Hernan, como você vai proteger essa inovação? Temos uma patente registrada nos Estados Unidos, em toda a Europa, Ásia e Austrália e Nova Zelândia. E estamos aguardando só o México e o Brasil por enquanto. E o que esta patente cobre? Não se pode patentear biomarcadores, mas você pode patentear o método, o algoritmo, o processo de analisar esses genes. Isso é o que você pode patentear. Ok. Qual a incidência desse câncer? Nos Estados Unidos, são aproximadamente 12 pacientes para cada 100 mil pessoas. Estimamos que os casos indeterminados sejam de 1,2 a 1,6 milhão de pessoas. Então, o câncer de tireoide é um pouco menor do que os casos indeterminados. Devemos ter cerca de 1 milhão de casos por ano. Diz que ele tem 95% de certeza nos resultados. É 95% de precisão? Não, não é precisão. É qual é a probabilidade se eu tiver um resultado benigno de esse resultado ser verdadeiro, e isso é 95%. O que você descreveu no começo da sua apresentação foi exatamente o que aconteceu comigo, exceto que foi erroneamente atribuído aos meus linfonodos. Eu estou bem, tá tudo bem. Acho que a sua ideia também pode ser relevante para câncer de próstata e de pulmão também. Mas e quanto a câncer de cabeça e pescoço? Correto. Não estamos focados necessariamente em outros cânceres de cabeça e pescoço, mas sim nos cânceres em si. O principal é a simplicidade e a disponibilidade para democratizar o acesso a testes de alto valor. Se está tentando democratizá-lo, porque o custo é de 4 mil dólares. Porque é uma negociação que é feita com cada empresa de convênio de cada país. Porque o que você fala é o valor e não o quanto custa para fazer o teste. Então, se eles vão pagar 15 mil dólares... 15 mil dólares é o custo da cirurgia. Qual o custo para fazer um teste em um hospital local e enviar para análise? Hoje, nos Estados Unidos, é de 4 mil. Leva 2 semanas para sair o resultado. Com este teste, você pode ver o resultado no mesmo hospital em 1 dia. Comparado ao seu concorrente? O concorrente americano leva 2 semanas para mostrar. E qual é o preço deles? 3.600 dólares. Então, teste? Para o teste. E esse é o seu único concorrente no mundo todo? Isso. Hernan, o Unicorn Hunters é visto no mundo todo e temos um investidor de fora com perguntas para você. Oi, a minha pergunta é a seguinte. Como ter mestrado e formação em medicina ajudou você a fazer deste empreendimento, que foi o seu primeiro, um sucesso tão grande? Eu nunca pensei que faria isso. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender, tive que sair da minha zona de conforto como médico e cientista, para entender como fazer uma tecnologia que ajudará pacientes a ficar mundialmente conhecida. Hernan, obrigado. Isso é ótimo. Boa sorte. Você com certeza tem o conhecimento, mas vamos falar sobre a sua operação. Quem vai administrar a empresa?
Até agora, tem sido eu e minha equipe da área comercial e de cientistas técnicos. E eu vou liderar a equipe médica e traremos novos talentos para ficar nas áreas administrativa e comercial. Eles vão ter a experiência global para fazer isso? Quantas pessoas você tem hoje trabalhando na sua empresa? Hoje somos 50 pessoas. E não fazemos apenas os testes de tireoide, fazemos também de Covid. E, na verdade, somos uma empresa com fluxo de caixa positivo. Temos uma operação muito grande no Chile que ajuda pacientes com câncer e doenças infecciosas. Ok. Quanto você está ganhando com os testes de Covid? Este ano, prevemos 4,5 milhões de dólares. E qual foi a receita bruta total de 2020? Cerca de 5 milhões. Como você sabe, temos um público global assistindo a esse programa agora, então é hora de responder a uma pergunta das nossas investidoras famosas. Nossa, Hernan, foi uma apresentação incrível. Muito obrigada, porque para mim, como empresária, isso foi muito útil. Mas eu tenho uma pergunta. Como empresário internacional, é sempre difícil importar inovações para o mercado dos Estados Unidos? E quais são os desafios que você enfrenta ficando de igual para igual com a concorrência norte-americana? É um desafio, mas tudo o que precisamos fazer é incorporar a empresa nos Estados Unidos. Os dados estão lá, os dados falam por si só. Temos ensaios clínicos publicados nas revistas mais bem avaliadas sobre doenças da tireoide. Não há um viés específico da FDA em relação à origem da empresa. Então, tudo se trata dos dados. E se os dados existem, não há razão para não aprovarem. Eu estou preocupado com o sem convênio. Tudo que estamos ouvindo é sobre pagadores e empresas de convênio. Como você vai lidar com isso, se for o caso? Obviamente, não temos controle de como os testes ocorrem e são implementados. Então, cada instituição terá que decidir como realizar os testes em pacientes carentes que precisam desses testes, assim como qualquer outra pessoa. Hernan, como você chegou a essa inovação? No meu dia a dia, toda semana eu via vários pacientes fazendo biópsia e o resultado voltava indeterminado. Todos esses pacientes acabaram na sala de cirurgia e era frustrante ver que muitos deles tinham uma doença benigna e poderiam ter evitado aquilo. E começamos isso em 2006. E com muitos fracassos e sucessos no caminho, finalmente chegamos a esse modelo. E tenho orgulho de dizer que um estudante de medicina do 4º ano conseguiu desenvolver o algoritmo de aprendizado de uma máquina dessa tecnologia. Uau! E como funciona em termos de licenciamento? O IP é da universidade. E a universidade nos fornece licença exclusiva até que ela expire. Eles concedem a vocês o acesso à patente e ao IP para sempre, independentemente do sucesso da sua empresa no futuro? Assinamos um acordo que incluía 5% de participação acionária e 5% de royalty sobre as vendas líquidas. Então são 5% das ações. Então eles tinham uma forte participação acionária no começo e agora são 5% das vendas líquidas. Sim, eles têm... Na perpetuidade. Se tivermos a empresa adquirida, por exemplo, o novo sócio irá... Herdará isso? Sim. Faz parte do resultado final. Isso é bem desafiador. Isso é rotina para esse tipo de empresa, porque é rotina que qualquer tecnologia de biotecnologia tenha royalties indefinidamente, a menos que a empresa adquirente adquira os direitos completos e compre a universidade toda. E o produto do seu concorrente também foi desenvolvido com uma universidade sob uma estrutura de licenciamento semelhante? Um deles. Eles são a empresa líder e estão localizados no sul de São Francisco. Não era só um concorrente principal? 2. E o outro foi originado na Universidade de Pittsburgh. Como você é melhor que eles? Em poucas palavras, somos os únicos que têm um kit para distribuição mundial. Esse é o seu grande diferencial. Sim. Como acha que será seu primeiro evento de liquidez? Pode haver uma aquisição em curto prazo ou nos próximos 3 anos. Pouco antes da liberação da FDA, podemos fazer uma oferta pública. Você se vê no caminho da aquisição a curto prazo ou prefere fazer uma oferta pública inicial? Eu preferiria a oferta pública. Temos um conselho e, se houver uma oferta significativa que capture o valor de hoje e o valor futuro, que pode ser uma saída de 5, 10% para os investidores, vamos considerá-la seriamente.